Você sabe como requerer o seu visto para morar em Portugal? Se você não sabe, acompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Mayara Becker-Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim te contar um pouco sobre esse processo. Bem, eu sempre falei muito na minha rede social o quanto é importante você pedir um visto, o quão é benéfico para você e o quanto isso é certo. Muitas pessoas, inclusive, falam sobre isso na internet, mas poucas trazem sobre como é o processo em si. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, de longe, é identificar qual dos tipos de visto se aplicam para o seu caso. O primeiro é que existem 3 tipos: visto de residência, visto de estada temporária e visto Schengen. O visto de residência é para quem quer ficar em Portugal mais de um ano. O visto temporário é para quem quer ficar mais de 90 dias e menos de um ano. E o visto Schengen é para quem quer ficar até 90 dias. Esse visto, para os brasileiros, é dispensado. Então, se você vem aqui a passeio, fazer negócios, visitar sua família ou estudar um período até 90 dias, você não precisa pedir visto. Mas se você quer fazer qualquer dessas coisas que eu mencionei, mais de 90 dias, ou qualquer outra coisa que não esteja relacionada a essas que eu mencionei, aí você precisa pedir um visto. E aí, entre as duas possibilidades, qual que você vai precisar? Se for menos de um ano a sua estada, temporário. Se for acima de um ano, residência. Aqui nós vamos focar no de residência, que é o que a maioria das pessoas querem aplicar, já que pretendem morar em Portugal. Então, dentro do visto de residência, existem várias outras possibilidades, mais de 20. A título de exemplo, para que você possa saber, temos o visto de empreendedor, de trabalho remoto, né, quando você presta algum tipo de trabalho para outro país, ou até mesmo para o Brasil, e quer vir só morar em Portugal e continuar trabalhando nesse país, também dá para aplicar. Visto de rendimentos, para quem tem aquele aluguel, para quem tem uma empresa que está gerando lucros para ele. Rendimentos passivos, aquele que não depende do seu trabalho. Aposentados, então aquele aposentado, seja por incapacidade, seja por tempo de contribuição, não importa qual seja a sua aposentadoria, desde que ela seja uma aposentadoria que vai perdurar por pelo menos um ano ainda. Outro exemplo, prestador de serviços, aquela pessoa que presta serviços, que é autônoma. Então, por exemplo, aqui cabe advogados, engenheiros, instalações de estruturas metálicas, mecânico, esteticista, várias profissões você consegue aproveitar para este visto. Outro tipo de visto, visto de trabalho, para você que tem uma promessa de contrato de trabalho, aquela empresa que falou para você no LinkedIn que quer te contratar quando você chegar aqui, pede para ela uma promessa, já que ela quer te contratar, pede para ela escrever essa promessa aí, porque você consegue aplicar para esse visto. Agora, se ela não quiser fazer essa promessa, suspeite, hein, porque tem muitas empresas que prometem o trabalho, você chega aqui em Portugal e depois o trabalho ou é muito ruim ou nem existe. Então tome muito cuidado com essas empresas que prometem trabalho quando chegar aqui em Portugal, já que existe essa via da promessa de contrato de trabalho. Não precisa dispor essa vaga em lugar nenhum. Antes da alteração da lei no último ano, precisava que essa vaga estivesse disposta no site do IFP, para que outras pessoas que aqui estivessem procurando trabalho pudessem se candidatar para essa vaga, mas agora já não existe mais esse requisito. Outro tipo de exemplo, o visto de estudo, é o que eu mais recomendo. Se você não tem um trabalho garantido, se você não é um profissional altamente qualificado, se você não tem um rendimento ou não é aposentado, então significa que às vezes vale a pena investir num estudo. Existem várias instituições de ensino aqui em Portugal. Pode ser curso profissionalizante, curso técnico, curso de ensino superior, e aplicando para esse visto você consegue trazer sua família. Claro que mãe e pai não, mas, por exemplo, os seus filhos, o seu cônjuge, seu companheiro, você consegue trazer. Se for uma criança ou um adolescente, consegue trazer os pais. Enfim, esses são alguns exemplos, mas existem vários outros. O que você precisa entender aqui é que deve analisar as possibilidades existentes e ver qual melhor se enquadra para você. E lembrando que agora existe a possibilidade do visto de procura de trabalho, caso você só queira vir procurar trabalho mesmo. Encontrou a possibilidade, agora o segundo passo é então reunir a documentação necessária. A documentação você encontra no site da VFS. É a empresa responsável no Brasil por receber os documentos de Portugal para analisar esses processos e passar para o consulado. Ela foi contratada justamente para otimizar o tempo dos consulados. Então é para ela que você vai enviar essa documentação. E é justamente no site da VFS que você encontra qual é a lista documental. Reunida a documentação, você vai colocar isso dentro de um envelope e vai ver isso por correspondência. Eu vejo muitas pessoas falando assim: entra no site do e-Visa ou vai lá e agenda um dia para ir no consulado ou na VFS e vai lá presencialmente, leva os documentos. Gente, isso só vai gerar custos para você. E também vai demorar um pouco mais, justamente porque a entrega por correspondência ou a entrega presencial não tem qualquer diferença no seu processo. Na verdade, até tem,
que você vai gastar com passagem indo até o local e ainda vai perder tempo tendo que agendar um dia que seja disponível. Então, mande por correspondência, que assim você otimiza seu tempo e não tem custos adicionais. Enviou esse processo por correspondência? A VFS vai receber esse processo, vai ver se está faltando algum documento e se estiver faltando algo, ela vai mandar por e-mail para você avisando que está faltando um documento. Então, você vai ter um prazo de 10 dias para complementar esse processo. Se você não conseguir dentro desse prazo, eles vão devolver os seus documentos, mas você pode protocolar de novo tranquilamente. Complementou o processo ou não ficou faltando nada, a VFS vai encaminhar então para o consulado. O consulado vai receber e você vai receber um número de acompanhamento do processo no seu e-mail. Esse número você pode utilizar para sempre que precisar saber do andamento, mandar um e-mail para a VFS ou consultar no próprio site deles. Depois que o consulado recebeu, é então onde começa a análise dos documentos. E qual que é o tempo que leva essa análise? Em média, 60 dias. Tem processos que saem em 30 dias, tem processos que saem em 40, tem processos que saem em 50 e também tem processos que passam dos 60. O normal é sempre ficar abaixo de 60 dias. Só passa de 60 dias se cair em alguma pendência. Mas o que é pendência? Bem, quando chegou o seu processo no consulado, o consulado vai ver seus documentos. Se ele sentiu falta de algum documento, ou ele quiser algum documento diferente, ou ele quiser que você complemente o seu processo porque ele ficou em dúvida, ele pode fazer isso. Então ele vai te mandar um e-mail dizendo que você tem 10 dias úteis para poder fazer essa correção. Se você não faz essa correção dentro do prazo, o processo é cancelado e você perde a taxa que você pagou no processo. Então tome cuidado para ficar sempre atento a esse e-mail, tá bem? Complementou o processo ou não caiu uma exigência, o consulado então vai analisar e vai emitir um parecer. Esse parecer você só vai saber quando receber o seu passaporte em casa. Isso mesmo, seu passaporte original vai com os documentos. Então, durante todo esse processo, o passaporte original fica retido no consulado. Deu tudo certo, o consulado vai colar o visto no seu passaporte e vai te devolver por correspondência. Não deu tudo certo? Eles vão emitir um documento esclarecendo por que foi negado. Recebeu essa correspondência? Agora você precisa verificar. Se foi aprovado, você já pode vir para Portugal. Se foi negado, então você pode fazer um recurso. O recurso tem o prazo de 20 dias para ser analisado, mas você paga 75 euros para isso. Só que é assim, para que o consulado negue, primeiro ele tem que te dar a possibilidade de manifestar por que não deve ser negado. Então, sabe aquela pendência que eu mencionei? É nesse momento que eles falam para você: olha, nós olhamos seus documentos e achamos que você não comprovou isso aqui direito. Então, você tem um prazo de 10 dias úteis para dizer que você comprovou ou apresentar documentos complementares. Então, é onde você vai apresentar esses documentos, eles vão reanalisar e vão emitir um parecer favorável ou não. Eles não podem negar o visto sem te dar essa possibilidade. Sim, existem casos que foram negados sem essa possibilidade ter sido dada ao solicitante. Mas é só a pessoa recorrer. Basta ela mandar um e-mail ali falando: olha, eu recebi meu passaporte aqui, mas eu não tive sequer a possibilidade de recorrer. Então é onde eles vão abrir para você essa possibilidade. Eles analisam de novo o seu processo, se aceitarem, vão pedir de volta o seu passaporte e depois devolvem com o visto colado. Se não aceitarem, bem, você pode protocolar outro processo. Agora, algo muito importante. Digamos que o seu processo correu tudo bem e o seu visto foi emitido. Ele sai com uma validade de 4 meses. Isso significa que durante esses 4 meses você precisa vir para Portugal. Ele tem uma data de início de validade e uma data de fim de validade. É dentro desse período que você deve vir para Portugal. Isso porque o visto serve para você entrar em Portugal legalmente e aqui fixar residência. Então, se você vir antes da validade ou depois da validade, ele não serve de nada. E é isso, pessoal. Esse é o processo. Primeiro identifica o tipo de visto, reúne a documentação, manda por correspondência, aguarda o processo ser analisado e fica de olho no e-mail. Depois que o passaporte foi emitido com o visto, você consegue vir então para Portugal. E é assim que você conclui o seu processo de visto. Aqui em Portugal, depois você inicia o processo de autorização de residência. E em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Gostou desse conteúdo? Não esquece de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, porque nós postamos conteúdo semanalmente de grande valor para você.